Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e esse é o nosso segundo vídeo do curso de Photoshop gratuito. Então se você puder já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e qualquer dúvida é só você deixar aí nos comentários. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Beleza, então eu já estou aqui na tela do Photoshop. Você está vendo que o meu tem essa imagem aqui. Bom, o que a gente vai fazer? Para a aula de hoje a gente vai precisar de uma imagem. Então eu vi num site que eu sempre uso, que é o Pexels. As imagens deles são livres para uso. Então eu pego a imagem que eu quero ali, botão direito, salvar imagem como e salvo ela dentro da pasta do curso, que é essa aqui. Pronto. Eu vou só substituir e aí eu já posso tirar essa tela daqui. Agora é só abrir a pasta que você salvou, pegar essa imagem e tudo que você vai fazer é clicar e arrastar ela para dentro do Photoshop. Quando você faz isso, ele já abre aquela imagem ali pronta para editar no tamanho da própria imagem. Existe uma segunda forma de fazer para a gente poder editar a imagem, e hoje a gente vai mexer em algumas ferramentas, então você vai precisar fazer isso. Essa daqui, como a gente viu, ela só está como a imagem principal, pura, sozinha, e a gente precisaria editar ela para montar alguma coisa. Bom, se a gente criar um novo arquivo, então vamos em File, New, e eu vou criar um novo arquivo. Esse arquivo ele vai ser em pixels e vai ser de 1920 por 1080 com a resolução de 72. Bom, na primeira aula eu expliquei por que disso e eu espero que você lembre. Se você não lembra, é só você voltar lá e assistir a aula. Bom, com isso, você vai clicar em Create e pronto, ele cria o arquivo ali pra gente. Agora, se você fizer a mesma coisa, pegar essa imagem e jogar ela dentro desse arquivo que já existe, ela vai aparecer assim para você, com um xizinho, e se você olhar nesse painel aqui, ele está um pouco diferente. Quando a imagem aparecer com esse X, se você apertar o ESC, ele cancela e remove a imagem. Se você arrastar para lá e apertar o Enter, ele confirma e insere a imagem no Photoshop para você. Agora, tem uma diferença entre essa e essa. Aliás, tem algumas diferenças. Primeiro, nessa daqui, ele já abre cortado do tamanho da imagem e ela é a única camada, ela é a camada de background. Na segunda aba, ela não é a segunda camada. Aliás, ela não é a primeira camada, ela não é a camada de background, ela é a segunda camada. Isso significa que se eu usar essa ferramenta aqui, que é a Move Tool, é a ferramenta para a gente mover objetos, quando você clica nessa camada e arrasta, você pode modificar a localização desse objeto. Quando você faz isso na camada de background, você não consegue. O Photoshop ele te manda uma mensagem falando que essa camada é uma camada de background. Você pode movimentar ela desde que você converta ela em uma camada comum, uma camada padrão. Você pode fazer isso, tá bom? Então se você apertar o botão e der um OK, ele vai converter e aí você pode clicar e arrastar. Tá vendo que tem esse monte de quadriculado aqui e esse daqui não tem? É porque o quadriculado no Photoshop mostra pra gente fundo transparente. Ou seja, se eu salvar essa imagem exatamente assim, ele vai entender que toda essa área é a minha imagem, porém essa zona quadriculada ela vai ficar transparente. Então é isso que ele está indicando pra gente. Pessoalmente, eu não gosto muito de pegar uma imagem que veio como background e transformar ela em uma imagem editável. Eu gosto muito mais de fazer dessa forma, porque eu já crio o arquivo no modelo que eu vou usar. Por exemplo, se eu fosse contratado para fazer um panfleto que seria de 10 por 15 centímetros, eu viria aqui em File, New, e colocaria então centímetros, 10 de largura, por 15 de altura, em 300 de resolução, e como ele vai ser impresso, a gente vai usar CMYK. Então dou um Create, beleza, eu vou lá na pasta do nosso arquivo e jogo ele para lá. Pronto, é só dar um Enter, e agora, quando eu for imprimir esse arquivo, ele já está com o formato e cor que a gente precisa para criar ele, para poder editar, para poder imprimir. Então já está tudo feito como precisa ser feito. Aí a gente vai fazer o seguinte, essa camada de background, você vai vir aqui
na caixa de ferramentas no canto esquerdo e você vai procurar o conta-gotas, que é esse daqui, Eyedropper Tool. Se você não encontrar, aperta a letra I no teclado, que é o atalho para conta-gota, e ele vai deixar você selecionar uma cor. A gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar a cor da imagem, o amarelo aqui, e com essa camada selecionada, a Background, você segura o Alt no teclado e aperta Backspace, aquele que apaga a letra anterior. Então com Alt Backspace, ele vai preencher com a cor que a gente selecionou. Se você quisesse uma outra cor, eu vou pegar, por exemplo, esse rosa aqui, Alt Backspace, e ele vai pintar de rosa. Se você quiser o laranja, você clica no laranja, Alt Backspace, e ele vai pintar de laranja. É assim que a gente faz preenchimento de cor, pelo menos é o modo como eu faço preenchimento de cor no Photoshop, e eu acho isso bem prático e bem rápido para a gente trabalhar. Bom, agora que você já viu como é que faz isso, se você clicar e arrastar na imagem, você vai editar ela e você vai ver que o fundo todo ficou laranja. Isso daqui, quando a gente olha na camada, você consegue ver que todas as camadas têm a proporção da camada de background. Ou seja, nesse daqui, a camada de background era deitada, então a camada da foto ficou deitada porque todo o conteúdo fica dentro disso aqui. No Photoshop, todo o conteúdo que a gente criar, ele só vai ser visível dentro da área do Canvas. Então, se você pegar o documento e arrastar ele para fora, você não vai ver nenhuma parte dele. É assim que o Photoshop funciona. Eu não gosto muito dessa opção de você clicar na imagem e arrastar só por arrastar. Eu já trabalho com Photoshop há muito tempo e eu gosto muito de otimizar o meu tempo com atalhos. Então, eu vou desselecionar essa opção Alt Select. O que ela faz? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui na outra camada e eu vou criar uma nova camada aqui embaixo, tá vendo? Com a background eu vou criar uma nova camada e ele coloca uma camada aqui em cima. Essa daqui, eu vou pegar essa ferramenta aqui, que é o retângulo, vou clicar e arrastar e preencher ela com qualquer cor. Vou pegar um azul e usar o meu atalho, que é o Alt Backspace. Pronto. Agora a gente vem aqui em Select, Deselect, para desfazer a seleção. Com isso, a gente pode usar a Move Tool de novo e ordenar as camadas. Então a camada que está mais acima, ela vai ficar acima da imagem que está abaixo. É bem simples. Então, com isso daqui dessa forma, a gente consegue entender que se você tem o Alt Select marcado, quando você clica na imagem do retângulo azul, você move o retângulo azul. Quando você clica na imagem da menina, você arrasta a imagem da menina. Eu sei que isso é muito prático. Porém, quando você começar a ter mais experiência, essa opção ela vai te atrapalhar. Porque você vai ter aqui dezenas de camadas, às vezes centenas de camadas. E a que você quer selecionar, a que você quer mudar, mover, não é a que você está clicando. Porque o Photoshop permite que você faça de outra forma. Então eu vou te mostrar. Desmarco o Alt Select. Agora com o Alt Select desmarcado, quando eu seleciono essa imagem, não importa onde eu clique, eu posso mover aquela camada. E essa é uma das melhores funções do Photoshop. Porque ele identifica que com essa camada selecionada, não importa se eu estou clicando na azul, o que eu estou movendo é o que está selecionado. Então ele não seleciona automaticamente. Porém, o que eu faria se eu quisesse selecionar ele automaticamente? É bem simples. Como eu quero selecionar o azul, está vendo que a minha camada da menina está selecionada? Como eu quero selecionar o azul, tem duas formas. Ou eu clico na camada do azul, clico e arrasto, e toda vez que eu tiver que editar uma camada, eu faço esse mesmo processo, ou a forma como eu uso, e é um método profissional de você fazer, de otimizar o seu tempo, como eu desmarco o Alt Select, quando você segura a tecla Ctrl, o Alt Select fica marcado temporariamente, tá vendo? Soltei. Apertei de novo, soltei. Então, quando eu faço isso, se eu segurar o Ctrl, clicar e arrastar na foto da menina, eu seleciono ela. E agora eu estou com o Ctrl solto. Se eu quero arrastar o retângulo azul, eu seguro o Ctrl, posso dar só um clique nele, e quando eu solto o Ctrl, agora a minha camada selecionada é azul. Então quando você segura o Ctrl com a seta, ele faz aquela função do Alt Select. E com o tempo você vai perceber que é muito mais rápido de trabalhar assim. E como a gente ganha dinheiro
pelo tempo que a gente trabalha, se você trabalha mais rápido, você ganha mais dinheiro em menos tempo. Então isso é uma vantagem muito grande de você conhecer esses atalhos ou hotkeys, como são conhecidos. Então, falando sobre atalhos e hotkeys, eu vou escrever aqui, ó, hotkeys. Isso daqui são teclas que você mantém pressionada por um tempo e elas alteram a função da ferramenta. Seria legal você anotar, mas não é necessário porque você vai usar muito. Mas na dúvida, se você acha que você precisa, anota aí. Então, hotkeys é isso. Quando você segura o Ctrl, quando você segura o Shift, quando você segura o Alt, cada ferramenta vai ter um jeito diferente de se comportar dependendo de qual é a hotkey que você está usando. As hotkeys que existem são, vamos digitar aqui, são Ctrl, são Alt, Shift e barra de espaço. Essa que a gente digita para colocar o espaço entre as letras. Beleza? O backspace é a que apaga, é essa ali que apaga, tá bom? Então não confunde isso. Então, como a gente tem essas hotkeys, a gente tem essa possibilidade de trabalhar mais rápido. E o que são atalhos? Atalhos são combinações de teclas que fazem uma função, como Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, que o Ctrl+C copia, Ctrl+X recorta, Ctrl+V cola, Alt F4 fecha, Ctrl+S salva. Então são muitos atalhos que com o passar do tempo vai ficar muito mais fácil de você se lembrar deles porque você vai praticar. Então não precisa se preocupar em tentar lembrar todos os atalhos agora. Mesmo que eu falhe, você sempre vai poder praticar e você não vai mais esquecer quais são os atalhos. Agora, vamos dar uma mexida aqui no painel de camadas rapidamente. Você já entendeu que a gente tem ordem nas camadas, certo? A camada que está mais acima esconde o conteúdo da camada que está mais abaixo. Então isso é bem simples. A gente tem tipos de camada, como são as camadas de texto que vão aparecer com esse T. A gente tem camada de objeto comum, que é imagem. A gente tem camada de objeto inteligente, como é essa foto. Então, dentre os determinados e diversos tipos de camada, você vai mexer todas elas aqui dentro. Então, ordenar as camadas e mexer nelas, todas acontecem dentro do mesmo painel, independente de qual seja a camada que você vai mexer. Para a gente criar uma nova camada, você já viu eu fazendo, que é só você clicar nesse maisinho aqui e ela cria uma camada acima da camada anterior. Para renomear a camada, é só você dar 2 cliques em cima do nome dela e coloca o nome que você quiser. Se você quiser deletar a camada, você pode clicar nela e clicar na lixeira, ele te pede para confirmar, ou você pode simplesmente clicar na camada e apertar Delete no teclado. E isso aí dá uma boa acelerada na nossa vida também. Então, eu vou dar uma limpada nessa tela selecionando, ó. Vamos lá, segura o Ctrl, clica na camada azul, aperta Delete, remove ela. Agora eu vou te mostrar como é que funciona a ferramenta texto, e ela é bem simples. Como eu já criei aqui, eu vou criar uma nova. Então, ó, ferramenta de texto, é só você procurar ela aqui na barra de ferramentas. Se você demorar muito para achar ela, é só você apertar a letra T no teclado. Quando você coloca o mouse em cima da letra, ele mostra que ela tem um atalho, tá vendo? Letra T é o atalho da Horizontal Type, que é o que a gente vai usar. Então eu vou clicar ali, e aí a gente vai dar só um clique no meio da tela, ele cria uma camada nova. Se você apertar o ESC, ele vai te pedir para confirmar a edição que você quer fazer. Então, com a camada selecionada, eu aperto o ESC, e aí, vamos lá, cliquei, apertei o ESC, e ele está confirmando. Se para você ele não perguntar, ele vai confirmar. Mas eu não gosto disso. Por quê? Se eu estou clicando, eu estou apertando o ESC, eu quero que ele cancele o que eu acabei de fazer, e não que ele confirme o que eu acabei de fazer. Então a gente vai alterar isso. Você vai fazer o seguinte, deleta essa camada, e aí você vai vir aqui em Edit, Preferences, em Type. E você vai desmarcar essa opção, Use ESC Key to Commit Text. Clica nisso
e pronto. Quando você fizer isso, dá um OK, pega a ferramenta de texto e dá um clique de novo. Agora, quando você apertar o ESC, ele vai cancelar. Então nota que quando eu clico, ele cria uma nova camada chamada Layer 1. Quando eu aperto o ESC, ele remove aquela camada. Então tudo fica muito mais fácil. Eu dou um clique aqui e eu vou digitar alguma coisa então. No caso aqui eu vou colocar o meu site. Pronto. Quando você termina de editar, se você apertar o Enter comum no seu teclado, ele pula a linha. Se você der um clique fora, ele confirma a sua edição. Enquanto você estiver com a ferramenta de texto selecionada, se você clicar no texto, ele vai te deixar editar. Se você quiser mover o texto, é só você selecionar Move Tool, clica e move ele para onde você quiser. Beleza? Então, essas são as formas mais simples que a gente tem de usar as ferramentas. Aqui no painel, no canto esquerdo, a gente tem as fontes que você pode utilizar. Então, com a camada selecionada, eu vou pegar aqui a camada Hotkey selecionada e eu vou editar a fonte. É só você vir aqui no painel de caractere, que a gente já configurou na primeira aula, clica ali e aí você pode escolher a fonte que você quer. Quando você passa o mouse em cima, ele já vai modificando a fonte para você ver como ela vai ficar. E isso facilita bastante o processo para a gente, tá bom? Eu gostei da Milkshake, vou utilizar a Milkshake. Só que para editar, como ela está toda com letra maiúscula, eu estou com a Move Tool. Se você der 2 cliques em cima dela, ele permite editar. Olha o nome dessa camada, está escrito Hotkeys. Se eu colocar mais 2 S no final e confirmar, vou usar a Move Tool de novo, ele edita o nome da camada com o texto, então isso também é bem prático. Se você der 2 cliques ali, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou apagar essa camada, eu vou apagar o texto, eu estou com a camada selecionada ainda está aqui. E aí eu vou escrever Hotkeys, só que com letras minúsculas, normais, Move Tool, e vou alinhar ela para cá. Essas linhas rosas que vocês estão vendo, são só a linha de alinhamento, tá vendo? Se você ver, toda vez que ela aparece, ela está tentando te mostrar que ela está alinhando com alguma coisa. Você pode até não entender o que é, mas ele com certeza está alinhando para você. E aí, a gente tem um atalho que é para redimensionar, para alterar o tamanho das coisas. A gente vai falar dele um pouquinho depois, mas para alterar o tamanho do texto, quando você seleciona a camada, aqui tem o tamanho, tá vendo? Nesse T. Se você clicar aqui, você pode editar qual é o tamanho dela, ou você pode digitar manualmente qual você quer. E isso aqui não é muito diferente do Word. Você tem os parágrafos que são alinhados à direita, à esquerda ou centralizado. E aí é só você ir deixando da forma como você preferir fazer, tá bom? E agora a gente vai salvar esse arquivo para reabrir ele e ver como é que é. Então você vem aqui em File, Save, e você vai escolher o lugar que você vai salvar. Marquei o Don't Show Again, salvar no computador, e agora é só achar a pasta que a gente está usando. Eu peguei aqui a aula 2, e o nome desse daqui eu vou chamar de aula 2 cartaz. Pronto. Salvar. E ele vai perguntar se eu quero maximizar a compatibilidade. Sim, sempre. Dá um OK. E é isso aí. Agora eu vou fechar esse daqui. Vou fechar esse. Ele pergunta se eu quero salvar. Não quero. E esse daqui, ele pergunta também se eu quero salvar e eu não quero. Agora, quando você chega na tela de recentes do Photoshop, o seu arquivo já está ali. E é só você clicar nele que vai abrir. Se você modificar esse arquivo de lugar, quando você clicar nele, ele vai te dar uma mensagem de erro e o arquivo vai desaparecer. Então tudo que você precisa fazer é encontrar a pasta e você vai ter o arquivo PSD, dá 2 cliques nele e ele vai abrir no Photoshop, que é o mesmo arquivo. E aí, gostou dessa aula? Bom, então em 2 aulas agora você já sabe criar um novo arquivo, salvar o arquivo, usar a ferramenta de texto, mover, deletar objetos. Na próxima aula você já está sabendo mais do que eu. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado. Se puder, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações.
deixe seu comentário que é muito importante eu saber o que você achou. E é isso aí, eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!